Então vamos responder ao vídeo do senhor José Luiz Rocha, presidente da Abragás, que cita a Escola do Gás. Antes de entrar no tema especificamente, vamos pegar um ponto sutil na fala dele. José Luiz usa o termo escolinha para tentar diminuir o tamanho da Escola do Gás. Sobre isso, tenha a considerar que a Escola do Gás é uma empresa de treinamento e consultoria que tem como missão transformar gaseiros em empresários do gás através da educação corporativa e de negócios, com o objetivo de aumentar a lucratividade e rentabilidade de revendas. Ao longo desses 9 anos de existência, nós da Escola do Gás fizemos milhares de projetos dentro das normas técnicas, evitando multas para revendas de gás, levamos conhecimento para revendas de gás economizar milhões de reais na escolha do regime correto de tributação, recuperamos, através de parceiros de negócio, mais de 30 milhões em impostos pagos indevidamente pelas revendas de gás. Treinamos tecnicamente milhares de revendedores e seus colaboradores no conhecimento técnico do GLP para evitar acidentes e também evitar os mitos do gás. Defendemos, através de advogados especialistas, parceiros nossos, as revendas de gás com relação a autos de infração da ANP, evitando pesadas multas. Participamos da elaboração da NBR 15514 em 2007 e motivamos a revisão em 2020 para simplificar as regras e evitar multas pesadas para os revendedores de gás. Recentemente, trabalhamos junto com o Corpo de Bombeiros de São Paulo para mudar a instrução técnica número 28 para os novos critérios. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo é aquele que reverbera para todo o Brasil, né? A maioria dos corpos de bombeiros do Brasil tem o Bombeiro de São Paulo como referência técnica. E a Abragás? Qual contribuição deu para o revendedor até hoje? Bom, agora vamos para o mérito. José Luiz acusa a Escola do Gás de estar mentindo para as revendas com relação aos aspectos técnicos sobre o enchimento de OMs, enchimento remoto fracionado que estão na IR. Antes de ir para o documento oficial, convém explicar que os problemas que as lideranças das revendas repetem constantemente nas redes sociais, como verticalização, contratos entre distribuidoras e revendas, multas contratuais e outros temas similares, não estão no escopo da IR. O que está sendo discutido na IR será mostrado a partir de agora neste vídeo. Vamos abrir a análise de impacto regulatório da IR, que a ANP trata do tema acessando o documento oficial. Vamos ser bem didáticos, como é característica da Escola do Gás. Eu estou com a minha apresentação aqui, eu já vou colocar aqui na tela. Olha, esse QR Code que está aqui embaixo, esse primeiro aqui, ó, que está bem aqui onde eu estou indicando, ele vai levar para a IR. Então eu queria que você acessasse a análise de impacto regulatório. Também, baixa aí no seu celular, baixa aí no seu computador, para você acompanhar junto comigo. Nós vamos ler a IR, tá? Basicamente é isso que nós vamos fazer aqui e depois vamos explicar quais são os impactos disso no mercado de gás. Então, o material ele é bem longo, vocês vão ver aqui que ele tem 56 páginas. Por isso, nós vamos só nos pontos principais, enchimento de OMs e enchimento fracionado. Depois, se você quiser, você vai poder ler toda a IR. Assim, observe também que esse QR Code que está aqui, esse primeiro que está aqui na tela, ele leva para um documento oficial. Pode observar lá que é GovBR e que é da própria ANP. Bom, a ANP elencou 4 alternativas para cada um dos temas. Vamos falar dos temas enchimento de OMs e enchimento remoto e fracionado. Este tópico está no final da página 1 e início da página 2, que são os itens 13 e 14. Vamos até eles aqui. Tá? Eu vou estar muitas vezes aqui olhando para o lado, mas é porque eu estou com 2 telas aqui, tá? Então vamos lá. Item 13 diz o quê? Vamos lá. Sobre o tema enchimento de outras marcas, as alternativas foram 1. Não ação, que seria basicamente não fazer nada. 2. Distribuidor opta por se a sua marca permanece na população de vasilhames de uso exclusivo ou participa da população de uso comum, rastreável e com regras favoráveis para destroca. Terceira opção, permitir o enchimento de outras marcas para distribuidoras que adotem o rastreamento. E quarta, enchimento de outras marcas, liberando mediante o rastreamento de toda a população. Tá? E vamos ver com relação ao item 14. Essa aqui foi o que a ANP elencou. A gente vai ver qual foi que ela escolheu. Tá? Em relação ao enchimento remoto, que é total ou parcial, que seria fracionado ou não, de recipientes transportáveis, foram elencadas as seguintes opções. 1. Não ação, que seria realmente não fazer nada. O segundo seria um sandbox regulatório, que basicamente é você fazer um piloto, um teste piloto, pegar um mercado e fazer um teste em cima dele. Foi a segunda opção. O terceiro foi permitir o enchimento remoto em instalações de distribuidores e revendedores de classe superior ou igual a 4, que eles levantaram lá que tem 8 mil agentes, que essa aqui também tem a ver com a proposta que a Abragás colocou para a ANP e que tem falado nas redes sociais, tem falado nas lives, que é essa proposta que está na IR. Nós vamos ver se é ela mesmo que está sendo discutida. Depois vem o enchimento remoto com autorizações específicas para o exercício da atividade e para a operação da instalação, que seria que ele chama aqui de central de distribuição de GLP. Então,
nós vamos aqui agora para o item 21, tá? Tá aqui já na página 2. Diz aqui, ó. Chegou-se às pontuações finais, aplicando-se as ponderações obtidas a partir da priorização dos critérios, as pontuações médias das alternativas para cada critério, assim como o resultado da análise multicritério. Obteve-se a hierarquização das alternativas regulatórias consideradas. As alternativas selecionadas foram as que ocuparam a primeira posição na hierarquia para cada tema. Que foram, observem, foram quais? Vamos ver aqui, ó. Enchimento de outras marcas é permitido para distribuidor que implementar o rastreamento de vasilhames. Vamos falar sobre o rastreamento, tá? Mais à frente, na IR mesmo, tem essas informações. Enchimento remoto. O enchimento remoto de vasilhames transportáveis, total ou parcial, é permitido em central de distribuição, autorização específica para exercício da atividade e para a operação da instalação. Também vamos falar sobre os critérios para o enchimento remoto e o enchimento fracionado. Agora nós vamos na página 32. Vamos ver como é que eles chegaram nesse critério. Eu vou colocar aqui direto pra gente não perder muito tempo, tá? Vamos lá. Página 32. Olha só. Nessa tabela aqui, ó, eles hierarquizaram. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Então, aqui, ó, vocês observem o que eles levantaram, né? Como foi que eles compararam as alternativas. Aqui eles fizeram, ó, nessa parte aqui, a hierarquização. E aí escolheram os critérios, tá? Olha, observem bem aqui, aqui, ó, com relação ao enchimento de OM. Eles escolheram aqui permitir o enchimento de outras marcas por distribuidores que adotem o rastreamento de vasilhames, que foi a posição 1. Né? Aqui também, ó, com relação ao fracionado, permitiu o enchimento em instalações de distribuidores de algumas classes, observe, ficou como segunda posição. A primeira posição qual foi? E que foi a que eles escolheram? Permitiu o enchimento remoto, total ou parcial, de vasilhames transportáveis, mediante autorizações específicas para exercício da atividade e da operação da instalação. Então, essa foi a opção escolhida pela agência, né? Foi o que eles escolheram. E é o que está em jogo, é o que está a ser avaliado dentro da ANP, tá? Então, é isso que está na IR e é isso que a gente vai discutir aqui e eu vou mostrar para vocês em detalhes aqui. Tá? Agora vamos ver uma coisa importante aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na página 27. Por que não foi escolhido? Tá? Por que não foi escolhido o requisito de... Olha aqui, ó, requisito. Permitiu enchimento apenas em instalações de distribuidores, de revendedores. Não foi escolhido por quê? Está aqui as desvantagens. Ó. Distribuidor com maior participação de mercado no envasado já se manifestaram contrariamente a esse tipo de operação. A operação fica restrita a agentes específicos, o que pode ser entendido como reserva de mercado. O crescimento de mercado e ampliação de base de consumidores ficarão restritos aos interesses de investimentos deste grupo de agentes, desses revendedores classe 4 ou superiores, e aumento do custo regulatório para NP para cadastro. Então, nesse momento aqui, a gente já destrói duas falácias. A primeira, enchimento de OM não é só pegar e encher, tá? Na verdade, tem que implementar o rastreamento e a gente vai falar mais detalhes sobre ele. E a segunda falácia é que o enchimento remoto, total ou parcial, é só para áreas remotas, é só para locais distantes e é para revendas classe 4 ou superior. Também não é verdade. Vocês acabaram de ver aqui na IR, no documento oficial da ANP, que não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que qualquer pessoa que se habilite pode entrar no mercado e pode encher botijões fracionados. Agora a gente vai apresentar mais detalhes sobre isso durante esse vídeo aqui, tá? Vamos adiante agora mais um pouco. Vamos voltar lá na página 2. Vamos ver o item. Vamos falar agora sobre o enchimento de OMs, tá? Vamos voltar lá na página 2. Lá em cima. No item 272, olha. Aqui embaixo, tá aqui. 272 ele diz, olha, permitir o enchimento de outras marcas por distribuidores que adotarem o rastreamento de vasilhames. Aí vamos ver o que está em jogo aqui. A estratégia de implementação, além da mudança da norma para abranger a alternativa, deverá prever o estabelecimento de padrões para mecanismos de rastreamento que garantam a interoperabilidade do sistema entre os distribuidores. Então tem que ter um sistema de gestão, inclusive, um sistema que os dados serão cadastrados e que será comum
para todos os distribuidores que quiserem operar o modelo de enchimento de OMs. E a ANP também vai estar vai ter acesso a esse sistema para poder tomar algumas decisões que nós vamos ver mais adiante aqui. A definição do padrão visual do recipiente rastreável. Então, além de colocar o rastreador, tem que pintar o vasilhame de uma cor diferente, para diferenciá-lo da população de uso exclusivo. A determinação de metas de requalificação e aquisição de vasilhames por cada distribuidor, a divulgação no sítio eletrônico da ANP de informações para cumprimento das metas pelos agentes regulares e dar conhecimento à sociedade das mudanças proporcionadas pela alteração regulatória. A estratégia de fiscalização consiste em, inicialmente, orientar a fiscalização quanto às características da nova operação e padrões a serem observados. Além disso, visando garantir os investimentos em requalificação e aquisição de recipientes novos, a fiscalização deverá ocorrer com maior intensidade nos agentes que apresentarem menor gasto com esta atividade, em termos proporcionais ao volume comercializado. Outro sim, a fiscalização deverá adotar novas tecnologias, uma vez que o rastreamento de vasilhames permite a utilização de equipamentos de leitura eletrônica. Será possível planejar a fiscalização com base em informações recebidas do sistema de rastreamento. Observe, a ANP vai ter acesso às informações de enchimento, do rastreamento dos recipientes, é isso que eles estão planejando. Por exemplo, cruzando informações de cada recipiente pelo número de série com as respectivas datas de requalificação. Quanto à estratégia de monitoramento, a ANP deve acompanhar a dinâmica de funcionamento dos modelos, com e sem rastreamento. Por exemplo, deverá verificar se houve adesão ao novo modelo, bem como se este é efetivo para o ingresso de novos agentes e promover maior eficiência no ciclo de vasilhames. Ainda caberá monitorar o funcionamento do sistema de rastreamento, certificando-se da qualidade das informações e da interoperabilidade das operações. Neste contexto, a declaração de informações dos agentes será importante para o monitoramento do mercado, uma vez que as empresas serão ranqueadas de acordo com os gastos de requalificação e aquisição de vasilhames novos de forma relativa ao volume comercializado. Basicamente, o que está dito aqui é que vai ter um sistema, a ANP vai monitorar esse sistema, vai ver quanto que cada um encheu, quanto que cada um, e aí ela vai determinar quanto que cada um vai requalificar, quantos botijões vão ser adquiridos. Não vamos sair do tema ainda de enchimento de OMs, tá? Agora vamos lá embaixo de novo, agora para a gente ver nas páginas 24 e 25, nós vamos ver com mais detalhes como é que funciona, como é que está planejado dentro da IR o enchimento de OMs. Né? Aqui é a opção que foi escolhida, vamos atrás dela aqui, está aqui. Permitir o enchimento de outras marcas por distribuidores que adotarem o rastreamento. Vamos lá. Nesta opção, as condições seriam: o distribuidor que adotar o rastreamento em todos os recipientes que comercializar poderá envasar os recipientes de outras marcas, desde que torne-os rastreáveis. Então, antes de encher, tem que tirar esse botijão, colocar um chip para poder encher. A gente vai explicar isso no infográfico que eu vou mostrar para vocês. Desenhado sempre é mais bacana, né? mais fácil da gente entender. E eu vou mostrar um desenho bem bacana para vocês. Mas eu quero mostrar primeiro o documento oficial, tá? Para a gente ver o que é a verdade. Né? A gente não está atrás da verdade? Vamos ver quem está falando a verdade. O sistema de rastreamento de cada distribuidor deve ser previamente aprovado pela ANP e apresentar características de interoperabilidade, uma vez que o mecanismo seja implantado em um vasilhame, sua utilização deverá ser possível aos demais distribuidores que adotarem o rastreamento. Então, alguém que coloque o rastreador em um botijão, esse botijão vai poder ser usado por terceiros. A gente vai falar mais sobre isso também mais adiante. Os vasilhames tornados rastreáveis poderão ser enchidos por todos os distribuidores que adotarem o rastreamento. Serão identificados e pintados de acordo com regras definidas pela ANP. A ANP vai definir uma cor e os botijões de uso comum vão ter essa cor, de forma a trazer informação ao consumidor e a fiscalização da ANP. Quando ocorrer o invase de recipientes de outras marcas, tornado rastreável, esses botijões que estão com chip, deve ser dado destaque à marca do distribuidor que envasar o vasilhame, de forma a tornar clara a informação sobre a origem do produto para o consumidor e fiscalização da ANP. Eu não sei exatamente o que quis dizer isso, eu imagino que seja o rótulo de informações. Né? Vasilhames novos adquiridos por distribuidores que adotarem o rastreamento deverão ter o mecanismo de rastreamento implantado pelo fabricante e conter o número de série e identificação do fabricante. Tá? Então, eles já estão falando aqui que quando for comprar botijões para uso comum, que todos podem usar, já tem que comprar com o chip instalado. O atual sistema de estoque de vasilhames permanece para quem não adotar o rastreamento. O sistema como funciona hoje, com as distribuidoras enchendo seus botões das marcas próprias, vai permanecer. A gente também vai explicar isso num desenho, numa
em mais detalhes mais adiante. Né? Não haverá limite mínimo de aquisição de vasilhames para a obtenção de autorização para atividade de distribuição de revenda de GLP. Então, vai poder entrar quem quiser, sem precisar comprovar a aquisição de recipiente. Todos os distribuidores terão que comprovar anualmente o cumprimento de meta mínima de requalificação. Meta para requalificação vai ser estabelecida pela ANP, considerando a idade da população de vasilhames, o histórico de avarias e os danos aos vasilhames e os gastos de mercado com requalificação. Então, requalificação vai ser basicamente uma tutela que a ANP vai determinar e vai entregar essa tutela, vai entregar essa obrigação para as distribuidoras que quiserem estar nesse modelo, vai dizer quanto que tem que requalificar. A meta mínima de aquisição também a ANP vai dizer quantos botijões vai ter que adquirir, né, de acordo com o padrão do mercado. Ambas as metas serão calculadas de acordo com o volume comercializado. A ANP também vai saber quando essas distribuidoras, esses novos entrantes, que vão usar os botijões de uso comum, quando que entra, quando que sai da distribuidora, eles vão eles terão acesso a todas essas informações. Tá? E aí, com relação a isso, com relação ao ano anterior. O não cumprimento de meta mínima implicará em restrição à operação do agente regulado, por exemplo, limitar a importação, venda de congêneres e retirada em produtores. A ANP vai divulgar os gastos com requalificação, inutilização, aquisição, realizado por cada distribuidor autorizado, em termos absolutos e em termos relativos ao volume comercializado, de forma a ser possível estabelecer um ranking para estes gastos, bem como permitir maior comportamento dos agentes. E a fiscalização? A fiscalização da ANP será realizada com maior frequência em distribuidores com menor índice de requalificação e aquisição. Quando da adaptação de um vasilhame, de mudar para colocar um rastreador, com a introdução do mecanismo de rastreamento, que é isso que eu acabei de falar, caso a placa com a data de requalificação esteja sobre o número de série do vasilhame, a adaptação deverá ser feita por empresa requalificadora, a quem caberá reposicionar a placa, implantar o mecanismo e divulgar dados dos vasilhames, que se tornaram rastreáveis, que é o número de série e a data de requalificação. O requalificador poderá conceder o número de série para vasilhames que não tenha essa informação estampada. A numeração conterá símbolos alfabéticos ou numéricos que permitem identificar a empresa requalificadora que numerou o recipiente. Tá? Bom, falamos aqui dos modelos, né? Agora eu vou vou mostrar para vocês aqui também uma outra apresentação que a gente fala, como eu prometi para vocês, né? O infográfico, né? Os desenhos para vocês entenderem o que de fato está em jogo de uma forma um pouco mais simples e com imagens para vocês entenderem melhor, que, como eu falei para vocês, a Escola do Gás sempre busca ser bastante didática. Então vamos lá. Temos hoje os botijões que são de uso exclusivo, de população de uso exclusivo, das distribuidoras Ultra, Super, Copa, Fogás, Amazon Gás, Consigás, né, Nacional Gás. Então todas as distribuidoras têm os seus botijões. O que essa nova distribuidora vai ter que fazer? Ela vai retirar os botijões de uso comum, retirar os botijões do uso exclusivo, vai instalar um rastreador, um chip. Esse chip, depois de instalado, ele é colado, né? A gente vai já falar sobre isso. Depois você pinta esse botijão de uma outra cor diferente, tá? E deve reportar isso à ANP. As distribuidoras atuais vão ter que reportar também à ANP a opção de uso exclusivo. Diz, olha, nós vamos continuar com o uso exclusivo. O que tem que fazer mais? Primeiro, tem que contratar sensor. Primeiro, tem que comprar o chip, instalar nos botijões. Tem que contratar sensores, portais e sensores de RFD, tanto manuais quanto de planta, para poder fazer a leitura, né? E tem que contratar o sistema, né? O RFD, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. O RFD, que é esse chip aqui, ó, né? Ele tem 1,5 cm aproximadamente, né? Ele custa por volta de 20 a 30 reais, né? A gente está falando aí de 3 a 5 dólares o custo dele colocado já no Brasil, tá? Em uma escala média, né? Que seria uma escala que não seria uma escala, por exemplo, para 130 milhões de botijões, que é o parque que nós temos. Para um parque menor, de acordo com os dados que tem disponível na internet sobre preços de chip RFD, isso é o que acontece. Esse RFD, esse chip, ele não guarda informações. E ele também não é um chip que vai indicar, por exemplo, a posição dele. Diz, olha, o botijão está aqui, o botijão está lá na casa do Marcelo. Não vai dizer isso.
Por quê? Porque ele é um chip passivo, ele não pode ter energia porque está do lado do botijão. E também, se fosse um chip ativo, seria muito caro, né? Então, esse chip é um chip passivo. O que é um chip passivo? Você tem que pegar um leitor, passa o leitor sobre ele, ele vai te dar um número de série. Esse número de série, esse código alfanumérico, vai estar ligado em um sistema que a ANP vai definir, e nesse sistema vai tá lá cadastrado o número de série do botijão, quando existir, vai estar cadastrado a data de requalificação, vai estar cadastrado a tara, vai estar cadastrado quem encheu por último. Né? É lá que vai ser feito o controle, dentro desse sistema, quem foi que fez o último enchimento. O primeiro ponto aqui é que aqui a gente pegou de fato direto do site do fabricante que é mais comum, é o que tem mais projeção hoje com relação a esses chips. O primeiro problema que a gente já encontra é que o chip ele resiste a uma temperatura de no máximo 180 graus. Então, se o botijão é envolvido no incêndio, o chip é o primeiro que vai queimar. 180 graus, a temperatura de chama de um incêndio é de quase 3.800 graus. Né? Então, a gente está falando aqui de uma temperatura muito superior àquela que o chip resiste. Então, o chip não resistiria. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que o chip ele é colado no botijão. Tá? Se você vai transformar um botijão de uso exclusivo para um botijão de uso comum e vai usar esse modelo de chip, você vai ter que colar no botijão. Tá? E agora, a partir de agora, nós vamos falar para vocês sobre os problemas que podem acontecer com relação a esse modelo, que é o que a gente faz na engenharia, que é o chama de análise de modo de falhas e efeitos. Como é que esse sistema pode falhar? Né? E se ele falhar, o que pode acontecer? Então vamos lá. Então os pontos potenciais de falhas no FEMEA, nós levantamos os pontos potenciais de falhas. Esse primeiro, na verdade, não é nem um ponto potencial de falha, mas é um alerta que a gente queria fazer para vocês. Vamos supor que eu, Marcelo, decido entrar nesse negócio. E aí eu vou comprar, por exemplo, 10 mil chips. Aí eu vou gastar aí entre 200 e 300 mil. Né? Comprei os chips e vou fazer a instalação dos botijões. Você que está me assistindo, decide entrar também. Você não precisa mais comprar chip, porque você pode usar os botijões que estão com chip que eu comprei. Né? Então, o meu investimento vai ser socializado entre os outros, né? Dentro desse sistema que está desenhado. Segundo, já comentei com vocês, a temperatura de operação do chip ela resiste até 180 graus. Né? Também tem a perda do chip, da rastreabilidade do chip por vandalismo. Ele é colado, então qualquer pessoa pode ali, com uma ferramenta, ou com alguma intenção, né, com uma ferramenta, ou mesmo muitas vezes até com as mãos, pode conseguir retirar esse rastreador e aí perde totalmente a rastreabilidade. E aí o que a ANP fala sobre isso? Não, ele falou, se o chip queimar, se alguém arrancar o chip, a gente vai saber que é aquele botijão porque a gente tem um número de série. Com o número de série no sistema vai ter a informação de quem encheu aquele botijão e o rastreamento está resolvido. Só que não contava com outro ponto. Tá? Os fabricantes de botijões informaram, inclusive, esse documento público que foi entregue à ANP nessa documentação da IR, dizendo que somente 37% dos botijões brasileiros que estão no mercado brasileiro tem número de série. Então, a rastreabilidade vai ser perdida em 63% dos casos. Né? Em 63% dos casos, a gente não vai ter a rastreabilidade, porque os botijões não têm o número de série. Né? É uma incerteza muito alta para um processo de produtos perigosos. Mas vamos adiante. Uma pergunta que também precisa ser respondida. Né? Nesse modelo de enchimento de OMs, né? E com chip, vamos supor que o consumidor precisa trocar uma borrachinha, né, na casa dele. Né? Ele está com um botijão na cor lá que a ANP definiu, que eu supus aqui, eu fiz uma suposição que seria um botijão branco. Né? Não sei qual que o ANP vai escolher. Vamos supor que seja um botijão branco. Esse botijão de uso comum, como é que vai fazer? Quem que vai dar assistência técnica para esse botijão? Tem que chamar a ANP para a ANP pegar o sensor e dizer assim, foi a distribuidora X. Ela que tem que ir lá fazer a assistência técnica ou o revendedor que vendeu a partir dali. Né? Então, é uma pergunta a ser respondida. Né? O novo entrante
Pode também o novo entrante não colocar o chip, né? Isso aqui é uma análise de modo de falhas, então a gente tem que analisar as possíveis falhas. Pode o novo entrante simplesmente não colocar o chip e pintar o botijão e invasar, né? E tem muita gente pensando que vai fazer isso aqui e que vai ficar impune, né? Se fizer isso aqui, o que pode acontecer é tomar a primeira multa da ANP, de acordo com a Lei 9847, multa de requisito de segurança, né? Vai para o Ministério Público como multa de requisito de segurança e abre-se processos criminais. Tomou uma segunda multa num período de 2 anos, num prazo de até 2 anos, uma segunda multa também de requisito de segurança, vai ser banido do segmento por pelo menos 2 anos. Isso já está previsto, tá? 2 anos não, perdão, 5 anos, né? Vai ser banido do segmento por 5 anos. E não é só do gás, tá? É de todas as atividades reguladas pela Agência Nacional de Petróleo. Óleo e gás, biocombustíveis, não vai poder atuar nem a própria empresa e nem os sócios que estão nela. Isso, inclusive, já está valendo hoje. Isso aqui não é novo na IR, tá? A gente só está fazendo esse parêntese porque, de fato, uma das possíveis falhas é essa, né? Pode falhar, pode alguém tentar dizer assim, não, eu vou comprar meia dúzia de chips, vou colocar só uma parte dos chips, vou colocar só uma parte dos botijões e depois eu vou encher aí botijão sem chip mesmo e vamos ver o que vai dar. Se for pego a primeira, se for pego a segunda, é banido do segmento e nunca mais vai, e por 5 anos não vai poder voltar para a atividade de óleo e gás. Bom, tem também a dificuldade da revenda e do consumidor identificar irregularidades, né? Para saber se o botijão, por exemplo, tem chip ou não. Ele vai só olhar a cor, né? Mas não vai saber se o botijão tem chip ou não. E, por último, a dificuldade da ANP em fiscalizar chips em botijões e fazer gestão de enchimento e requalificação de botijão. Você, revendedor, no seu dia a dia, aí no seu negócio, na sua cidade, você sabe, né? O que acontece no mercado. E aí você mesmo responde. A ANP está tendo condições de coibir irregularidades no mercado hoje, tá? No mercado da sua cidade, da sua localidade. A ANP está fiscalizando a venda ilegal, por exemplo, de GLP? Essa resposta aí eu deixo para você. Eu não vou responder, tá? Mas vamos lá. Agora nós vamos voltar para a IR para falar do outro tema, que a gente encerrou o tema enchimento de OMs. Agora a gente vai para um outro tema, que é o enchimento remoto fracionado, né? O que está na IR? Vamos lá. Voltar agora para a IR e nós vamos lá para cima de novo, na página 2. Acompanhe comigo, tá? Pega a sua aí que eu já entreguei para você como é que você vai fazer, tá? Já disse para você como você baixa, tá lá. O QR Code está na tela, né? Tá aqui embaixo aqui, ó. Acessa o QR Code e baixa a IR completa para você não perder nada e saber quem está falando a verdade para você e quem não está falando a verdade, tá? Vamos lá. 273, enchimento remoto. Para a alternativa escolhida, a estratégia de implementação envolve a alteração da resolução que trata da distribuição de LP por meio desta norma. A ANP estabelecerá os requisitos para autorização do exercício da atividade de enchimento remoto, bem como para autorização da instalação destinada para este fim. Deverão ser estabelecidos os requisitos do vasilhame, formas de orientação ao consumidor e características das instalações, distanciamentos, áreas de acesso vedado ao consumidor, quantidade máxima de armazenamento de LP em recipientes estacionários, quantidade de vasilhames cheios e vazios permitido na instalação. Adicionalmente, a ANP deverá divulgar as mudanças promovidas pela alteração no mercado para consumidores e órgãos de governo. Quando a estratégia de fiscalização Quanto à estratégia de fiscalização, considera-se que as instalações de enchimento remoto serão cadastradas e autorizadas de forma eletrônica. Sendo assim, a fiscalização será feita da mesma forma que é conduzida atualmente na fiscalização das instalações de revenda de combustíveis e de GLP, sendo inserida no programa de Superintendência da Fiscalização do Abastecimento SFI, por meio do SIMP. Será possível verificar o volume adquirido por cada central distribuidora de GLP, que seria o que eles chamam de central, que seria a estação de enchimento. Também será importante verificar se os vasilhames foram adequados ao enchimento remoto, tá? O que poderá ser verificado por meio eletrônico em função da transmissão de informações de rastreamento de vasilhames, que será vinculado ao seu número de série. Por fim, será importante reforçar a fiscalização dos vasilhames cheios comercializados pela revenda, certificando-se da existência de lacres e rótulos, já disponíveis nos recipientes envasados em base de distribuição. Em relação à estratégia de monitoramento, a ANP acompanhará a evolução dos agentes e instalações voltadas ao enchimento remoto, analisando os volumes comercializados e
auditando as informações disponibilizadas pelos agentes regulados. Será importante acompanhar as mudanças do comportamento dos consumidores provocadas por esta alternativa. Tá? Agora nós vamos para a página 27 para entender com mais detalhes o que é essa proposta. Vamos lá, página 27. Tá bem aqui no final. Está aqui ó, a proposta que foi recusada pela ANP, né? Que estão querendo dizer para vocês que é só revendedor que vai ser, olha, foi recusada. A proposta que está válida é essa aqui. Ó, tá? A proposta que a ANP aprovou e que está na IR é essa aqui. Tá? Então vamos lá. Esta alternativa prevê a concessão de autorizações para que um novo agente exerça atividade de enchimento remoto em instalações autorizadas para este fim. Estas instalações iriam receber o GLP na modalidade granel, armazenar GLP em tanques estacionários, realizar o envase em recipientes e comercializá-los, total ou parcialmente cheios. Nesta alternativa, serão outorgadas 2 autorizações. Uma ao agente para exercício da atividade e outra para a operação da instalação. A autorização poderá ser concedida para instalações já existentes ou em novas unidades estabelecidas para esta finalidade específica. Não é só revenda classe 4 que vai poder colocar o tanque e encher. As autorizações para a operação destas instalações seriam concedidas a agentes econômicos que cumprissem os requisitos regulatórios exigíveis. Tá? Qualquer pessoa, inclusive postos de gasolina, se eles se habilitarem às regras que ainda vão ser criadas. Né? Então todos podem entrar nesse negócio. Qualquer pessoa jurídica pode entrar nesse negócio. A autorização seria concedida em locais com área adequada aos afastamentos necessários, bem como condições técnicas e de segurança para o atendimento aos requisitos de instalações deste tipo, que serão definidas pela ANP. O abastecimento dessas instalações poderá ser realizado por distribuidoras, produtores ou importadores de GLP. Os requisitos para a operação seriam semelhantes ao da alternativa B. E aí agora a gente tem que voltar na alternativa B, que está na página 26. Para a gente poder entender em detalhes o que é. Está aqui. Ó. A alternativa B ela fala o seguinte. Quais são os requisitos? Enchimento remoto de cilindros com capacidade para até 13 kg. Tá? Então, se você está interessado em encher P45, encher outros recipientes, não está nessa lista. Tá? É só para enchimento de P13. Instalações com enchimento a partir de recipiente estacionário, abastecidos a granel por distribuidor, produtor ou importador, sistema de enchimento com detector de vazamento, balanço e controle e limite de enchimento. O vasilhame destinado ao enchimento remoto terá a válvula OPD, Overfilling Preventive Device, que é a válvula de prevenção de sobreenchimento. E características visuais, uma cor diferente da primeira cor, né? Que o diferenciem dos recipientes destinados ao envase e envase de distribuição. Por exemplo, cor diferente, como está aqui. Vasilhame destinado ao enchimento remoto será rastreável. Ele vai ter o rastreador também, vai ter a válvula OPD e o rastreador. E deve contar com bocal de enchimento distinto do utilizado nos vasilhames destinados ao enchimento em base de distribuição, para evitar o enchimento remoto de vasilhames sem a válvula OPD. Será vedado pela regulação o enchimento remoto de vasilhames que não disponham de válvula OPD. O sistema de rastreamento deverá permitir o controle eletrônico das diversas informações, tais como número de série do vasilhame, tara, data de fabricação, data da última requalificação do vasilhame, agente envasador, data e local do envase. As informações do sistema da empresa estarão disponíveis para acesso pela ANP a qualquer momento. A ANP vai estar vigiando esse processo todo de enchimento. Tá? Se viável, o vasilhame poderá ser adaptado a partir da população existente. Como os vasilhames serão rastreáveis, é permitido o enchimento de outras marcas. Então, qualquer marca vai poder ser abastecida nesse processo. No caso de consumidores que queiram aderir à operação de enchimento remoto e sejam detentores de vasilhames não adaptados ao enchimento remoto, o agente envasador será responsável por adequação desses vasilhames. Tá? Então, quem vai encher vai ter que adaptar o vasilhame. Botar a válvula OPD, botar rastreador para poder encher o botijão. Será que vai? Mas vamos ver. Propriedade do vasilhame pode ser do consumidor ou do responsável pelo enchimento remoto, que poderá ser dele incomodado. Envasador é o responsável por verificar as condições do vasilhame, submetendo-se às normas técnicas de inspeção de recipientes, devendo recusar-se a encher vasilhames inadequados. Deverão ser atendidos os requisitos da NBR 8866, recipientes transportáveis e tal, seleção visual, atendimento a padrões técnicos e de segurança definidos pela ANP, ainda não tem essa definição, a partir de normas voltadas para operações semelhantes, tais como as normas relativas a centrais de GLP. O desejo da ANP é criar normas simples para regras assim, mas está esquecendo que tem IBAMA, está esquecendo que tem Corpo de Bombeiros, está esquecendo que tem prefeituras que não permitem enchimento em qualquer lugar. A gente vai falar mais sobre isso. O fornecedor do GLP a granel poderá ser um produtor, importador ou distribuidor de GLP.
e será responsável pela operação de abastecimento dos recipientes estacionários, cabendo-lhe verificar as condições desses recipientes e a segurança dessa operação. É proibida a descarga de recipientes estacionários que não atendam aos requisitos de segurança ou que tenham sido instalados de forma inadequada. Bom, agora vamos de novo ao nosso material, que agora nós vamos falar sobre o enchimento fracionado. Mais uma vez, uma forma bem didática, desenhando para entender melhor. Vamos lá. Os botijões de uso comum, os botijões de uso exclusivo, que são aqueles que eu já falei, né, que hoje são das marcas, das distribuidoras, são retirados de uso. Esses botijões retirados de uso, quem desejar fazer esse envasamento fracionado, vai colocar o chip, né, vai colocar o rastreador, vai colocar a válvula OPD nesse botijão e vai pintar de uma outra cor, que não é a primeira cor, tá? Uma outra cor de botijões para enchimento fracionado, enchimento remoto, tá? Então, o modelo que a ANP desenhou não é diferente disso, tá? O modelo que a ANP desenhou é esse, vocês acabaram de ler junto comigo, a IR, que é o documento oficial que a ANP está tomando por base para poder seguir adiante. Agora vamos fazer a nossa análise de modo de falhas. Primeiro, não há modelo de válvula que encaixe no botijão brasileiro atualmente. Esse que está aqui na tela é um protótipo, né? Um protótipo que foi criado talvez por uma empresa que está interessada na aprovação e interessada aqui de vender, interessada em vender essas válvulas para o Brasil. O custo dessa válvula hoje nos Estados Unidos é por volta de $21, né? Com frete, com os impostos brasileiros e americanos, vai chegar no Brasil por volta de R$265. O botijão americano completo, já com a válvula OPD, ele custa $70, né? Com frete e imposto vai chegar a R$872 no Brasil, tá? E outro ponto importante é que não tem produção dessa válvula no Brasil. E aí, tem um outro ponto importante. O mercado, quem é o mercado do enchimento fracionado? É daquele cliente que sai de casa para ir comprar. Dados do sistema de gestão da Gás Tecnologia, que gentilmente cedeu essa informação para a Escola do Gás, referente a 35 milhões de pedidos, né, em clientes deles ao redor de todo o Brasil. somente 21% do mercado legal, sai de casa para comprar o botijão, né? Pega o botijão, coloca no seu veículo, vai até uma revenda para comprar gás. Somente 21% do total de botijões que são vendidos no Brasil, o cliente sai de casa para comprar. E que é o mercado do enchimento fracionado, é quem vai lá para poder comprar esse gás, que seria o mercado legal. Mas será que é só isso? Será que é só o mercado legal? Né? Nós vamos falar vários pontos sobre isso aqui um pouco mais adiante. Outro potencial falha. Qual é um outro potencial de falha? Impossibilidade de identificar se tem válvula OPD ou não de fora do recipiente. Vai só confiar na cor que está no botijão. Pintou o botijão, eu não sei, porque eu estou olhando essa válvula aqui, ó, eu estou achando que eu não sei se tem a válvula por dentro OPD ou se não tem. Uma só pessoa, que é só o envasador, é responsável por identificar corrosão, identificar pitchings, identificar moças amassados no botijão e outros critérios para poder reprovar esse botijão. Além da data de envasamento, ele vai ter que olhar também a data de envasamento para poder segregar esse recipiente, né? E ele vai ter que separar esse botijão para poder e dizer para o cliente, se for do cliente, dizer, olha, você não vai ter mais o seu botijão, você tem que comprar outro, né? Ou se for dele próprio, né, ele vai ter que substituir por outro, né? Então o empresário que for investir nisso vai ter que investir também nessa substituição. E é importante dizer que não é só botijão vencido, tá? É botijão com avarias, botijões com corrosão, botijão que ficou no solo, num solo úmido por muito tempo e deu corrosão por baixo, né? O envasador, somente a pessoa que vai envasar, é que é responsável por tomar essa difícil decisão, essa importante decisão de segregar esse recipiente. No modelo de hoje, pelo menos umas 10 pessoas. A pessoa que recebe o botijão, a pessoa que retira restos de lacre e rótulo, a pessoa que coloca tara, a pessoa que trabalha nos carrosséis, a pessoa que faz os testes de vazamento, a pessoa que coloca o lacre de volta e a pessoa que coloca o botijão de volta no caminhão. Então tem pelo menos aí, minimamente, 10 pessoas que podem ver no modelo atual. No modelo que a gente está observando aqui, uma só pessoa vai fazer isso. Outro ponto importante é que o botijão pode ficar
simplesmente no ciclo entre a casa e a estação de enchimento. A casa e o posto. A casa e o posto. Né? Sem ir para uma base de enchimento, sem ir para uma base de uma distribuidora, né? sem observar critérios de segurança nesse botijão. O uso de adaptadores, e o outro ponto importante aqui também é o uso de adaptadores. Né? É comum o uso de adaptadores para enchimento de recipiente sem a válvula OPD, sem a válvula de PRV também, que é uma válvula de alívio de pressão, usada em outros países. É muito comum outros países usarem, por exemplo, como o Paraguai, que usa esse modelo aqui, ó, de adaptador. Na legislação paraguaia, tá muito bonita, é muito linda, é muito parecida com o que a ANP está querendo fazer agora no Brasil. Ela diz lá que tem que ter válvula, que o botijão tem que ter PRV, tem que ter válvula OPD, tem que ser um botijão específico, tem que fazer manutenção nesse botijão, mas na prática o que acontece é isso aqui, ó. Uso de adaptadores para encher os botijões brasileiros no Paraguai. Tá? Isso é o que está acontecendo hoje. E o risco disso é isso aqui, ó. Isso aqui foi um acidente que aconteceu numa revenda, muito provavelmente por conta de um sobreenchimento. Encheram demais o botijão e o botijão estourou na revenda. Isso aqui pode acontecer nas estações de enchimento, enchendo botijões com uso de adaptadores nos botijões sem a válvula OPD, já que é muito difícil identificar se ela tem válvula OPD ou não. Né? E agora vamos para outros pontos importantes também. Hoje, os planos diretores da cidade possuem o zoneamento urbano, que eles dizem onde que as estações, que as empresas que fazem enchimento de gás devem estar localizadas. Eu fiz um exercício, isso está inclusive nas contribuições que a Escola do Gás fez para a IR. Quem quiser ver também pode acessar o site da ANP e baixar, que eu deixei ela pública, eu não coloquei sigilo, eu deixei público lá todas as nossas contribuições. Se você quiser ver nossas contribuições, você pode baixar. Mas nós pegamos aqui, por exemplo, a cidade de Brasília. Só nessas áreas em roxo é permitido o enchimento de botijões, o enchimento de gás, o enchimento de GLP. Tá? Só nessas áreas em roxo. Olha aqui, nesses pedaços aqui e aqui. Né? A pessoa que mora aqui, a pessoa que mora aqui, não pode, obviamente aqui, na verdade, né? No plano piloto e tudo mais, vai ter que ir até esses locais, vai ter que se deslocar até esses locais distantes para poder comprar o gás. A minha pergunta para você é: você acha que essa pessoa de baixa renda, que está com dificuldade de comprar o gás, vai se deslocar para essas localidades distantes, periféricas nas cidades, para comprar 5 quilos, 3 quilos, 2 quilos? O que você acha? Só para você pensar aí. Aí a minha segunda pergunta é: quem você acha que vai comprar esse gás nas estações de enchimento? E a resposta está aqui, ó. Alta probabilidade do clandestino móvel, que vocês conhecem bem, vocês já vendedores sabem do que eu estou falando, ir até esses locais e encher botijões com 3, 5, 7 e passar na frente da sua revenda vendendo gás com 3 quilos, vendendo gás com 5 quilos, vendendo gás com 7 quilos, vendendo para toda a sua vizinhança. Tá? Então, você vai me dizer aí se essa probabilidade é alta, média ou baixa. Você que é revendedor, você vai me dizer. Tá? E aí, isso eu estou falando do clandestino que tem algum grau de honestidade, né? Que ele vai vender de fato a quantidade certa. Mas também tem uma alta probabilidade de fraude no conteúdo de gás no botijão. Né? Esse clandestino pode ir nessa estação de enchimento, pegar o botijão de 13, encher com 10 quilos e sair vendendo como se fosse 13. Tá? Isso também é possível que aconteça. E ainda, com relação ao que eu já comentei também, o IBAMA classifica o enchimento de GLP como um potencial poluidor alto e não permite em qualquer lugar da cidade. Tá? Todos os países que enchem fracionado, né, que está citado inclusive na IR, tem todo o seu parque recipientes com válvula PD ou PRV. O consumidor também pode confundir os botijões. Vocês perceberam que tem o botijão, no modelo da IR, tem os botijões que estão hoje no mercado, que são as cores das marcas da distribuidora. A ANP cria uma outra cor, que é uma cor neutra, né, para enchimento de botijões, para enchimento de botijões OMs, e cria uma outra cor, que não é a primeira, que é para enchimento de OMs fracionado, né, e que tem que ter válvula OPD. A minha pergunta para você é: você acha que o consumidor vai entender bem essas potenciais mudanças? Então, o que a ANP propõe é isso aqui, ó. Os botijões das marcas das distribuidoras permanecem exatamente como está hoje.
Os botijões de uso comum para enchimento de OMs tem que ter o chip, tem que ter a cor diferente. Botijão de uso comum para enchimento fracionado tem que ter retirada do uso comum, colocar chip, colocar válvula e colocar e pintar de uma outra cor. Tá? Esse não é um modelo que a Escola do Gás escolheu, não é um modelo que distribuidoras escolheram, é um modelo que a ANP determinou na análise de impacto regulatório. Tá? E aí, eu queria convidar você. Tem muitos revendedores me perguntando, Marcelo, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente fez alguma coisa. Tava na tela o tempo todo, tá aqui embaixo, esse QR Code aqui mais de baixo, mas agora tá grande aí na sua tela. Né? O QR Code para aqueles revendedores que não concordam com essas mudanças e que querem se posicionar. Né? Querem dizer, eu acho que isso não é benéfico para o mercado, eu acho que isso pode ter fraude, eu acho que isso pode ter problemas para o mercado de GLP. Se você concorda com a IR, não tem problema nenhum, respeito sua posição. Mas se você discorda, eu quero convidar você a assinar esse abaixo-assinado e nós vamos levar ao conhecimento da agência a participação social. Né? Eles pedem participação social na IR, a gente vai levar a participação social de vocês, revendedores, que estão sem voz. As lideranças de vocês estão defendendo esses modelos. Tá defendendo o que está escrito aqui na IR. Tá? Não foi ninguém da Escola do Gás, não foi ninguém que não seja a própria ANP que criou esse modelo. Tá? Sim, eu esqueci de falar um ponto muito importante, perdão, eu vou ter que voltar, 2 apresentações. Tá? Um ponto muito importante aqui, que só 12%, no Paraguai, 12% dos botijões, lá tem enchimento fracionado, lá também tem enchimento de OMs, enchimento de OMs e enchimento fracionado no Paraguai, e esses enchimentos estão sendo realizados em botijões que estão com prazo vencido, prazo de requalificação vencido. Isso aqui é uma informação da Agência de Informação Paraguaia, oficial do governo paraguaio, dizendo que só 12% dos botijões que estão no mercado têm condições de serem abastecidos. Os outros 88 estão vencidos, estão fora do prazo de validade. A minha pergunta é, nós queremos isso para o Brasil? Nós queremos precarizar a atividade da revenda? Nós queremos precarizar sucatear os botijões que nós temos? Então, se você não concorda, assine junto comigo essa IR. Você viu a verdade, né? E por fim, José Luiz acusa a Escola do Gás de colocar essa pegadinha, né? Ele chama de pegadinha o abaixo-assinado contra as mudanças. Nós fizemos o abaixo-assinado exatamente por conta de milhares de revendas brasileiras que falam conosco todos os dias, dizendo que não se sentiram representadas pelas lideranças que defendem enchimento de OM e fracionado. E se você discorda das mudanças que a ANP pretende fazer para esse mercado brasileiro, assine também um abaixo-assinado, esse que está na tela, que vocês já viram, né? E nós levaremos ao conhecimento da ANP. E a pergunta que fica é, José Luiz, quem é que não está falando a verdade para as revendas?